a gente tem aqui no nosso conteúdo de hoje sedições e inconfidências. Nomes difíceis, complicados, tá? Mas a gente vai explicar direitinho o que são essas sedições e inconfidências. Basicamente, para a gente já adiantar no primeiro slide, as sedições são manifestações que as pessoas querem contra o governo, porém eles não querem se separar desse governo. Por exemplo, estou insatisfeito com as cobranças de imposto de Portugal, eu queria melhorar esses impostos aqui, vamos fazer uma manifestação e tudo mais, só que a gente não quer deixar de ser colônia de Portugal, não. A gente não quer deixar de ser Brasil, a gente não quer fazer um novo país aqui, a gente quer continuar sendo pertencente a essa colônia, mas a gente quer resolver esses problemas. Isso seriam as sedições. As inconfidências já é uma manifestação um pouquinho mais grave. O que eles querem é mudar, se transformar num outro país. Tá? A área deles é se transformar num outro território. Eu só vou deixar aberto isso aqui, tá? Me incomode um pouquinho para ver se circula um arzinho aqui. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Só espero que eu não distraia vocês ali com o pessoal de fora, mas é só para circular um vento. Tranquilo? Então as sedições e inconfidências, elas vão ser divididas em dois tipos. Em movimentos nativistas, tá? O que é nativistas? Nativos, que seriam as sedições, tá? As sedições serão os movimentos nativistas. Por que nativistas? São movimentos nativos, é só do território ali. O pessoal está ali, está se manifestando ali, mas eles querem continuar sendo o que são. Tá certo? Quer continuar sendo colônia, quer continuar sendo pertencente a Portugal, de boa, só quer resolver os problemas. Agora, quando a gente fala de inconfidência, já são movimentos também, tá? Como são revoluções, só que já são separatistas, que serão as conjurações. Você vai ver inconfidência, conjuração, movimento separatista, é tudo a mesma coisa, tá? Inconfidências vão ser conjurações ou movimentos separatistas. Por que separatistas? Porque eles querem se separar, tá? Eu tô aqui... Oi? Autonomia do território. Isso, que é a autonomia do território. Eu estou aqui em Minas Gerais, estou insatisfeito pra caramba. O nosso movimento aqui é para Minas Gerais virar um outro país. Largar de Portugal e virar um país novo. Tranquilo? Então vamos continuar. Preciso que vocês saibam essa diferença aqui. Tá, dentro os movimentos nativistas nós vamos falar de 4, se eu não me engano, que são os principais que vão cair na prova de vocês. Os movimentos nativistas, são as sedições. As conjurações ou inconfidências, a gente vai falar basicamente só da mineira e da baiana. Tem outro também? Tem a pernambucana, mas a pernambucana cai dentro de um período em que o rei de Portugal está aqui, então a gente vai, quando chegar no período joanino, talvez a gente fale se estiver dentro do programa do Colégio Naval que a gente está usando como base, tá? Mas para essa aula a gente só vai falar da inconfidência mineira e da inconfidência baiana. Beleza? Então vamos seguir, pessoal. Vamos seguir se estivesse funcionando, né? Se estivesse funcionando. Então aqui, ó, uma introduçãozinha, basicamente o que a gente já falou. Aqui, ó, sedições e inconfidências. Sedições são uma insubordinação ao governo e é também chamado de rebeliões nativistas, tá? O cara só está rebelando ali contra o governo, tá, mas não quer se separar. Quando a gente fala de inconfidência, a gente já tem uma conspiração contra o governo, tá? Contra o governo e já quer se separar. São as chamadas rebeliões separatistas. Tranquilo até aí? Aqui quer se separar, aqui não quer se separar. Mas as duas são tipos de revolução. Você vai fazer manifestação, vai ter guerra, vai ter barulho, vai ter cartazes espalhados, reivindicando alguma coisa, beleza? Mas tem essa separação. Nativistas, separatistas. Então vamos seguir. Vamos falar primeiro das rebeliões nativistas, tá? Que a gente vai ter as revoltas e guerras que a gente vai ver aqui. Lembrando, nativistas não quer se separar. Fala. Você falou que vamos botar aqui um estado se rebelasse para se separar, para querer ser um país. Sim. Digamos assim, se tipo, vamos botar aqui, Pernambuco e Minas Gerais. Se Minas Gerais quer se separar e Pernambuco não quer se separar, o que eles faziam? Nada. Um não tem nada a ver com o outro. Ah, tá. O que a gente tem aqui muitas vezes é uma capitania hereditária. Capitania de Pernambuco, uma faixa de terra grandona. Não quer fazer nada, quer continuar lá. Aí tem um aqui, já sei porque tu está fazendo essa pergunta. Está achando que quando um cara quer se separar de Portugal, acha que todo o território tem que se separar. Não. Quando a gente fala das separatistas,
Só aquela terra do cara ali quer separar, o restante é outra coisa. Por exemplo, Minas Gerais, como a gente vai ver na Inconfidência Mineira. Minas Gerais quer virar um outro país, o outro restante vai continuar sendo o Brasil, vai continuar como colônia de Portugal. Se eles tivessem conseguido, hoje em dia, o que a gente chama de Minas Gerais, mais ou menos, né, que o território seria um pouco diferente, ia virar um outro país ali dentro do nosso território brasileiro, tá? Conseguiu entender? Tranquilo? Isso aqui são manifestações... Se eles conseguissem, eles iam estar cercados por um país só. É mais ou menos o que acontece com Portugal. Portugal é cercado pela Espanha, só que a diferença é que Portugal tem um território ligado na água. Minas Gerais não, Minas Gerais vai ficar todo cercado. Apesar de que a capitania hereditária, às vezes ela chega até o litoral, não é a formação de território que a gente tem hoje, né, cercado. Às vezes o território que o cara quer para ficar independente vai até o litoral, vai até lá, porque é uma configuração completamente diferente. A gente está falando de capitanias, não é a configuração que a gente tem hoje, tá? Teve período aqui, como a gente vai ver, Minas Gerais estava junto com São Paulo, era uma capitania só. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro era uma capitania só, depois dividiu, tirou um pedaço do Rio de Janeiro. Então a configuração é completamente diferente. O que ia acontecer é que um pedaço ia ser de Portugal, o outro não, ia ter uma área ali independente que seria um outro país. Se eles conseguissem, nenhuma dessas deu certo. Tá bom, pessoal? Nenhuma deu certo, já adiantando aqui para vocês. Teve morte, Portugal matou os governantes, né, mataram os líderes, mataram os rebeldes e nenhuma deu certo. A gente vai estudar elas aqui porque é um assunto bastante cobrado em prova. Vamos começar pelas nativistas, aquela que não quer se separar, não quer ser independente. A primeira delas, que eu queria que vocês lembrassem, lembra desse nome, Beckman, que na verdade são dois irmãos, tá? Manuel e Thomas, o Tomás Beckman, tá? Revolta deles porque eles eram os líderes e naturalmente foram bem punidos no final. O que eu peço que vocês associem? Ano, tranquilo, não precisa decorar, tá? Isso aqui é mais para vocês terem uma referência de quando foi, 1684. Mas você tem que associar a que localização que foi que aconteceu. Daqui a pouco, a gente está só na primeira, quando for falando das outras, eu vou começar a confundir. Caraca, Beckman é do Maranhão, ou é de Minas Gerais, ou é da Bahia, é nativista, ou é separatista. Essa que é a dificuldade, é exatamente essa dificuldade que vamos jogar na prova para vocês errarem, tá certo? Então vocês têm que sempre estar associando. Quando eu passar para outra, não perde a ideia de que Beckman é do Maranhão, tá certo? Beleza? Dos irmãos Beckman, como a gente vai falar, tenta associar o que a gente está falando aqui para não se perder quando a gente for passando para os outros. Então presta bastante atenção, tá bom, Aleph? Quer ficar aqui não, cara? Aqui, eu estou na tua frente aqui da tela. Então vamos lá. A revolta de Beckman foi no Maranhão, 1684. Era uma região pobre, tá? O que eles viviam lá de quê? Exploração das drogas do sertão. Lembra das drogas do sertão? Que são aquelas especiarias que conseguiram encontrar na Amazônia. Maranhão fica lá em cima, lá no norte do Brasil, tá? E eles viviam da exploração das drogas. Era uma região que tinha um pessoal mais humilde, tinha pequenas lavouras, não era igual aquelas plantações gigantescas de cana-de-açúcar, eram lavouras ali pequenas que poderiam fazer um pequeno comércio ou para subsistência, né, para o pessoal sobreviver. Mas pensa numa região onde tinha muita gente pobre explorando as drogas do sertão para depois isso ser enviado lá para a Europa. Tranquilo até aí? Nós tínhamos a mão de obra indígena, porque ela era mais barata que a africana, lembrando que o escravo africano era uma mercadoria importada, certo? Vinha lá da África, então tinha todo o custo de trazer aquele cara, chegava aqui, era mais caro, então era mais barato conseguir comprar um escravo capturado índio, ou até mesmo eles mesmos capturados, tá? Então eles utilizavam a mão de obra indígena no Maranhão. Isso aqui eu estou mostrando o cenário do local antes de começar a revolta. Essa região, esses homens pobres, né, que faziam exploração de droga do sertão, faziam uso de escravo, principalmente indígena, eles tinham oposição dos jesuítas. Vocês lembram que os jesuítas protegiam os índios? Vocês lembram disso, né? Os jesuítas queriam catequizar, que é levar o cristianismo católico para os indígenas, os jesuítas queriam isso, só que os próprios jesuítas também utilizavam a mão de obra dos índios. Ficava lá na aldeia com eles, não escravizando, mas estava lá com eles tinham um servicinho, tinham alguma coisa para fazer, estava todo mundo trabalhando ali junto, então os jesuítas, de certa forma, tinham uma parceria com os índios para realizar determinadas tarefas. Não eram maldosos. Oi? Não eram maldosos.
mais ou menos. Só que quando a gente pensa na imposição de uma religião em cima de outro, isso de certa forma está fora da bondade que a gente conhece. Né? Como é que a gente fala de Deus para as pessoas? A gente apresenta, a pessoa aceita se ela não quiser. Nessa época, a Igreja Católica, ela apresentava como uma imposição. Ou você vai ou você vai, era justo. Mas tinha muito jesuíta de gente boa também, tá? Que estava ali para cuidar dos índios também. Caramba, tinha cagado. Tomara que não. Mas vamos lá, tranquilo pessoal, até aqui? Então nós tínhamos conflitos constantes entre os colonos dessa região, né, o pessoal que morava na colônia, com esses religiosos que eram os jesuítas. Os jesuítas não só eram contra a escravidão, porque eles protegiam os indígenas, como eles também, de certa forma, utilizavam a mão de obra dos indígenas ali numa parceria, né, porque eles estavam convivendo numa mesma aldeia, no mesmo povoado. Tá certo? Então, naturalmente, que esses aqui, que eram do Maranhão, queriam escravizar os índios, mas os jesuítas não deixavam. Então, vira e mexe, tinham conflitos entre eles. Essa era a realidade ali da região. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Lá na região do Maranhão, nós tínhamos, por conta de Portugal, essa companhia aqui, ó, Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Tá? Essa companhia era uma instituição que servia para controlar o comércio ali naquele local, tá certo? Vai absorvendo as informações. Ela foi criada pela metrópole, né? Foi criada por Portugal e tinha um monopólio do comércio na região por 20 anos. O contrato lá de funcionamento dessa companhia é que durante 20 anos ela controlaria o comércio nessa região, tá? E nesse comércio, Portugal fez isso para incentivar a colonização na região e o trabalho dos colonos. Então bota lá uma instituição para ajudar ali no comércio e a gente consegue ali colonizar, ajudar de alguma forma. Só que olha como é que funcionava. Essa companhia de comércio ela gerenciava da seguinte forma. Ela vendia os produtos europeus aos maranhenses. O pessoal que morava no Maranhão são os maranhenses. Então eles vendiam os produtos que vinham da Europa e comprava os produtos dos maranhenses para a Europa, entre eles as drogas do sertão, tá certo? Então eles vendiam produtos europeus lá no Maranhão e compravam o produto do Maranhão para levar para Portugal. Tranquilo? O que vocês acham? Vendiam os produtos aqui, caro ou barato? Caro. Trazia os produtos de lá, vendia caro, porque é uma companhia de comércio. Tinha que lucrar para Portugal. Então eles vendiam caro o material. E eles compravam ou vendiam. Aí no caso aqui, a compra dos produtos maranhenses para levar para a Europa. Comprava caro ou barato? Barato, comprava barato aqui. Aqui é colônia, eles têm que explorar a colônia. Então isso já trazia mais problema. Imagina, você é um colono aqui, você está vivendo aqui no Maranhão, aqui é o Maranhão. Aí tem uma companhia aqui que fica trazendo produto que você é obrigado a comprar, você não pode fabricar, não sei se eu botei aqui, ó. Não sei se está aqui ou no próximo slide. Eles não podiam fabricar os produtos, aquilo que fosse vendido de Portugal aqui dentro do Maranhão, eles não podiam fabricar, não podiam concorrer com a metrópole. Então você era obrigado a comprar. Se você precisa de roupa, você tem que comprar deles, comprava caro. Agora na hora de vender, você tinha que vender barato. Obviamente os caras vão ficar insatisfeitos, vão ter prejuízos, vão sofrer com a questão econômica. Tá? Então, ó, eles vendiam produtos caros para os maranhenses e compravam de forma barata para eles, para poder levar para a Europa, até porque eles vão comercializar lá na Europa, tá? Fala. Os produtos maranhenses, depois que eles vendiam na Europa, eles vendiam caro também? Eles não vendiam na Europa, eles não iam para a Europa. Quem que comprava aqui era a companhia para vender lá. Então, sim. Ah, depois vendia lá? Sim, botava o valor de lucro lá. Muito lá. Não seria mais lucro para eles? Como eles pegavam muito barato de Maranhão, faziam um escambo, tá ligado? Tipo, pegar o produto de Maranhão, dar pra Europa, pegar o da Europa e vender em Maranhão? Eles querem dinheiro, cara. Os caras não querem ficar fazendo troquinha, eles querem ouro, querem dinheiro. Não, eles compravam da Europa pra vender no Maranhão. Sim. Cara, o Maranhão, eles compravam do Maranhão barato pra vender na Europa. Na Europa, o produto do Maranhão valia, não valia? Na Europa, o produto do Maranhão, sim, tinha um valor mais alto. Valia. Então, por que ele não pegava do Maranhão, que ele vendia muito barato, e trocava por um produto caro? Cara, você tá quase um comunista, cara. Quase um comunista. Ficar todo mundo
faz sentido, só que eles querem lucrar, eles querem dinheiro, eles querem pegar um negócio, botar um valor em cima para quando vender lá, pegar um dinheiro, seja vai pagar em ouro, vai pagar em moeda, para Portugal enriquecer. Essa companhia pertencia ao governo, tá certo? Era autorizada pelo governo para fazer essas negociações. Se ficar nesse negócio de troca-troca, ninguém ganha dinheiro nada. Se eu pego uma coisa, é que nem o comércio aqui. Vamos dizer, a loja de caneca aqui da Nívea. Ao invés da Nívea vender as canecas, ela pega a caneca e leva na padaria, troca a caneca pelo pão. Aí a gente traz pão pra cá. Não, não é pegar o da Europa e trocar com o do Maranhão. É você pegar o do Maranhão, com o do Maranhão você compra da Europa e vende. Em vez de você comprar com dinheiro da Europa, você compra com os produtos do Maranhão. Sabe o da Europa? Você não vai trocar de novo, você vai vender ele. Cara, eu não tô conseguindo alcançar a ideia. Eu não consegui. Entendi. Explica aí. Eu não consigo essa ideia doida. Porque ele quer. Ele falou assim: ele vai pegar o do Maranhão, vai vender para. Não, vai trocar com a Europa, aí vai vender os produtos do Maranhão. Da Europa. Vai vender os da Europa aonde? No Maranhão. No Maranhão. Mas aí você vai ganhar lucro. Vai ganhar dinheiro como assim, cara? Eu não tô conseguindo alcançar a tua ideia, cara. Vai pegar o produto aqui, olha só, já tá atrasando. Não, essa é a tua ideia doida, não vai cair na prova não, tá? Mas vamos lá. Vai pegar o produto aqui, levou pra Europa. Sim. Aí não vende, troca. Trocou, exatamente. Mas quem te garante que esse valor que está colocando aqui é o mesmo valor que tem lá para você trocar assim fácil? Porque eles vendiam São caro, valores, não? mas caro quanto? Ah, Quando a gente fala de caro, é caro relativo ao que ele é. Agora, o sim. que vinha de lá da Europa era, por muito exemplo, uma mais. roupa. A roupa lá é cheia de pano, caro pra caramba. Tu vai pegar castanha e trocar por... Aqui, eu toma isso aqui e pega a roupa. Não dá, isso é bastante. Tua ideia é meio comunista, esquece essa viagem aí, tá? Você tá querendo fazer... Comunismo puro. É pior que é um comunismo que depois vai ganhar dinheiro na frente, né? É uma viagem doida aí. Mas não cai prova não, fica tranquilo, tá? Vamos voltar, pessoal, pra gente não perder tempo. Isso aqui vocês já entenderam, né? A companhia vendia caro e comprava barato para poder vender lá e ganhar mais dinheiro. Aí tinha um compromisso, a companhia tinha um compromisso de entregar 500 escravos por ano para o Maranhão. Por que eles assumiram esse compromisso? Para alimentar uma atitude boa para eles. Porque qual era o problema que eles tinham? Eles não tinham os escravos indígenas? Indígenas não eram poucos? Não tinham problema com os jesuítas? Então eles estavam querendo escravos também. Então a companhia fazia essas negociações todas, mas a gente também vai dar para vocês aí 500 escravos por ano. Então vai alimentando eles de sonhos de que, beleza, a gente com 500 escravos por ano, né, a gente já em 20 anos vai ter 10 mil escravos aqui, a gente vai ter muita coisa aqui para poder trabalhar e conseguir mais coisa para lucrar mais ainda. Então foram prometendo essas coisas. Só que eles não cumpriram isso, tá? Eles prometeram isso para os maranhenses e não cumpriram. Mais uma razão para o pessoal ficar insatisfeito, tá vendo? Outra coisa para eles ficarem insatisfeitos? O comércio era só com eles, compravam caro, vendia barato. Esse compromisso aqui de 500 escravos por ano a companhia não atendeu. Exclusividade comercial, isso aqui eu já comentei, né? A partir daqui. Vendia caro e comprava barato no Maranhão. E não cumpriu o fornecimento de escravos. Então o que a gente tem ali no Maranhão? Uma sociedade insatisfeita, concorda comigo? Sim. Já é uma galera pobre, não tem muita condição, vive de mendigaria. E ainda os caras prometem coisas que não estão atendendo, então eles estavam insatisfeitos. Aí essas coisas vão tomando vulto, se avolumando, até que gera uma revolta. Então vamos seguir, vamos ver mais o que a gente tem aqui. Então o descontentamento na região aumentou. Nós tivemos uma revolta dos colonos e a liderança foi o tal do Manuel Beckman, que é um dos irmãos que eu falei para vocês. Tá? Então ele liderou, ocuparam São Luís, que é no Maranhão, né, e expulsaram a companhia e os jesuítas. Não tem a companhia do Chico do Comércio? Eles se rebelaram de uma forma que conseguiram expulsar todo mundo. Jesuíta, sai daqui jesuíta, sai daqui companhia, e ficou lá eles dominando, lá controlando a situação. Só que, lembra que isso aqui não é separatista? Eles não querem se separar de Portugal? Só que eles botaram para fora duas instituições que vêm de Portugal. Os jesuítas e a companhia, certo?
botaram para fora. Qual a solução, entre aspas, que eles deram para isso, para não se rebelar contra Portugal? O irmão dele, Tomás Beckmann, o Manuel, ficou aqui liderando, controlando tudo, depois que botou esses caras para fora. O irmão dele foi para Lisboa. Chegou lá para o rei, né, declarou fidelidade, começou a reclamar, olha só, rei, a gente não quer se separar de vocês, a gente não está contra Portugal, a gente só não está aguentando mais a companhia de comércio, a gente não aguenta mais os jesuítas atrapalhando lá a gente escravizar os índios, a gente não quer nada, foi lá tentar, né, puxar o saco do rei, não sei o que, tal, a gente está do teu lado. Só que o que aconteceu? Quando ele foi para lá, para Portugal, foi em Lisboa e Portugal, ele foi lá, conversou com o rei e tudo mais, só que ele acabou preso. O rei virou para ele, olha só, quero saber disso aí não, já prende esse cara aí. Prendeu ele. Aí no que prendeu ele, já enviou um novo governador para cá. Quem é que estava controlando as coisas aqui? Manuel Beckmann, certo? Mandou um novo governador para cá, chamado Gomes Freire de Andrade. Aí o que aconteceu? Enforcou os líderes. O próprio Manuel Beckmann, que tinha ficado aqui, esse aqui continuou preso, enforcou o irmão dele e Jorge Sampaio, que também era um dos líderes. Conseguiram entender o que aconteceu? Quando cair alguma questão sobre a revolta de Beckmann, vocês vão lembrar desses fatos? Tranquilo? Maranhão, insatisfação total, companhia, expulsaram a companhia, um dos irmãos foi lá, conversou com o rei prendeu ele, mandou outro governador, desse governador já matou o irmão dele, matou o outro Jorge Sampaio, que também era um dos líderes, tá certo? Então isso aqui é a revolta de Beckmann, que pode cair na prova de vocês. Tranquilo, pessoal? Podemos passar para a próxima? Sim. Guarda no coração o que eu falei aqui, porque para não começar a confundir com as próximas. Vamos entrar aqui na próxima. Ó. Guerra dos Emboabas. Já ouviram falar dos Emboabas? Tranquilo? O que é a Guerra dos Emboabas? Primeiro, Emboaba significa estrangeiros, tá? Em tupi. Aconteceu em Minas Gerais. De Beckmann foi aonde? Maranhão. Agora a gente está em Minas. Tem um ano aqui que eu boto para referência. O que aconteceu? Os paulistas descobriram ouro em Minas Gerais. Lembra da aula de entradas e bandeiras? Lembra? Os bandeirantes paulistas, né, indo para a terra dentro do Brasil, chegaram lá na região das Minas Gerais e encontraram ouro lá. Na cabeça deles, poxa, olha só, eu encontrei ouro. E eu encontrei ouro lá em Minas Gerais. Se eu encontrei ouro, cara, o ouro é meu. A cabeça faz sentido, né? O cara paulista não tinha dono, pô, eu encontrei. Só que olha o problema, se a gente encontrar ouro aqui, nesse cômodo aqui, dentro da minha casa, e se isso se espalhar, o que você acha que vai acontecer? Todo mundo Invasão. Vai ter gente entrando, caraca, na casa do Glauco tá saindo ouro, cara, vou invadir aquilo ali, não sei o que tal, de noite vai ter gente tentando me matar lá fora, porque tem ouro aqui dentro. Veio gente de tudo quanto é lugar, veio gente de Portugal, quando os paulistas descobriram ouro em Minas Gerais, de Portugal, veio gente de outros lugares do Brasil, então aquilo ali ficou cheio de gente. Os paulistas ficaram felizes com isso? Não. Pô, eles achavam que eles eram os donos. Então, o conflito, a Guerra dos Emboabas, é exatamente essa ideia, ó, dos paulistas que estavam em Minas Gerais, que descobriram ouro lá, contra o que eles chamavam de Emboabas. Foram eles que botaram o apelido de Emboabas. Todos que vinham de fora, que não eram paulistas, eles chamavam de Emboabas, que na língua tupi significa estrangeiro. Então, para eles não importava se era de Portugal ou se era de Pernambuco. Tanto faz, é tudo Emboaba. Se não é dos dele, é da outra facção lá, qualquer que seja, é estrangeiro, é Emboaba. Tá? Então, muitas pessoas vieram para cá, os paulistas deram esse nome. Aí esses Emboabas eram um número muito maior do que os paulistas que chegaram ali primeiro, tá? Muita gente de fora veio, tem? Vê com a mãe, pode ser, você entrega. Então, nós tivemos aqui os Emboabas enfrentando os paulistas, porque eles eram o maior número. A liderança de Manuel Nunes Viana foi chamado de governador de Minas. Só uma curiosidade, um detalhezinho. E os paulistas, é até engraçado, eu sugeri na turma passada, né, de manhã, eu sugeri para vocês também. Curiosamente, depois pesquisa a carta que os paulistas fizeram anunciando a guerra para os Emboabas.
eles fizeram uma carta, não era uma carta agressiva, era como se eles fossem muito educados. Olha só, vou falar com as minhas palavras aqui, tá? Olha só, a gente vai começar uma guerra só para resolver esse problema. Depois que resolver, a gente fica tudo em paz, nós continuamos sendo amigos e está tudo certo. Foi mais ou menos isso que eles falaram, tá? Depois você lê a carta, você vai entender o que eu estou falando. Não vou lembrar das palavras aqui, estou usando as minhas palavras para vocês entenderem. Fala, pô, não, tá tudo certo, a gente continua amigos e tal, mas olha só, nesse momento a gente vai combater, vai guerrear, vamos nos matar. Depois que tiver tudo resolvido, volta tudo ao normal e fica tudo de boa. Declara guerra dessa forma, uma cartinha bonitinha, uma cartinha fofinha, muito educada para os emboabas. Na minha escola, eu vi que eram os portugueses. Eram os portugueses emboabas? Sim, mas no grupo tinha muita gente da própria região aqui, tá? Eram estrangeiros porque faz sentido, vem de outro país, mas os paulistas consideravam todo mundo, porque, na verdade, se a gente considerar só os portugueses, veio muita gente de outros lugares para ali também. Aí os paulistas ficam só contra os portugueses. E a galera de outra região que veio? Né? Veio gente de outra região ali, eles não estão de fora, eles participaram para poder continuar ali também. Tá bom? Então, beleza, vamos continuar aqui. O fato mais interessante que teve na Guerra dos Emboabas foi esse chamado Capão da Traição. Lembra desse nome na aula, né? Capão da Traição. Nós tínhamos 300 paulistas cercados. Cercado por quem? Pelos emboabas. Pelos emboabas, que eram os estrangeiros, né, os forasteiros. Eles estavam cercados. Aí, os emboabas fizeram o seguinte, ó, presta atenção aqui, pessoal, para não se perder. O que eles fizeram, os emboabas? Olha, seus paulistas, estavam cercados já, os paulistas. Vamos fazer o seguinte, para a gente não ter mais morte aqui, abaixa essas armas aí, se entreguem e a gente vai deixar vocês viverem. Os paulistas, na cabeça deles, pô, realmente, se a gente não lutar aqui, a gente vai morrer. Aí eles se entregaram. Entregaram as armas, se entregaram. Aí os paulistas se renderam, né? Entregaram as armas. Mas aí esse camarada aqui, ó, Bento de Amaral Coutinho, ordenou o massacre. Depois que os paulistas tinham se entregue, né? Tinham entregado as armas, já tinham se rendido, aí eles descumpriram a promessa. Tinha a promessa que ninguém seria morto se eles se rendessem. Aí eles descumpriram e mataram todo mundo. Fizeram um massacre, né? Massacre contém um extermínio de muita gente. Então, por isso é o nome de Capão da Traição, né? Foi uma traição que esses camaradas, que os emboabas, fizeram contra os paulistas. Mesmo os paulistas tão educados no início da guerra, no final ainda foram traídos. Tá beleza? Nós tivemos na Guerra dos Emboabas uma intervenção de Portugal. Portugal se meteu, o negócio tomou um determinado vulto, Portugal teve que intervir para pacificar e administrar melhor a região. Aí o que eles fizeram? Para evitar problema, tinham capitanias que eram tudo junto. Nesse momento, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro era uma coisa só. Então separou, botou Rio de Janeiro separado, tá? Porque aí você, quando você divide, você controla melhor. Vai ter um controle nesse lugar, vai ter um controle nesse lugar. Aí os paulistas que sobraram, que não foram mortos, eles abandonaram a região, tá? Abandonaram a região e seguiram com as suas bandeiras aqui, ó. E encontraram ouro em Goiás e Mato Grosso. Aí um fato interessante, os principais lugares que houve mineração no Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, certo? Então esses lugares aqui foram descobertos de certa forma, teve muita participação dos paulistas, tá? Então, lembrando assim na prova, quem foi que encontrou nesses lugares foram os paulistas indo para lá e localizando ouro. Primeiro em Minas Gerais, depois abandonando Minas Gerais por conta dos emboabas. Presta atenção aqui, pessoal. Primeiro os paulistas encontraram em Minas Gerais. Olha uma sequência boa para cair na prova. Ó. Primeiro encontraram ouro em Minas Gerais, depois abandonaram o local por conta da perseguição dos emboabas, né, das guerras dos emboabas, e foram para Goiás e Mato Grosso e também encontraram ouro lá. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos seguir, já sabem direitinho o que aconteceu com os emboabas, né? Então, isso aqui foi aonde? Foi Minas Gerais. Minas Gerais. E de Beckman? Maranhão. Beleza. Não saiu da cabecinha de vocês, não. Agora a gente vai falar sobre a Guerra dos Mascates. Alguns já devem ter ouvido falar também na escola. O importante aqui é o seguinte, pessoal. Eu sei que até eu lembro assim, de algum momento na escola ter ouvido falar em mascate, emboaba e tal.
O grande desafio é conseguir separar esses caras, porque vai chegar na hora da prova, caraca, mas aí mascate. Mascate foi aqueles caras que pegaram os paulistas. Os mascates é os irmãos Beckman, que era mascate. Tá fazendo um embolado. Esse Exatamente isso que ele tá falando. exatamente isso que eu tenho medo, tá? A gente tem que guardar no coração os Beckman, que são os irmãos. A gente tem os emboabas, que pegaram os paulistas que eram estrangeiros, né? Tanto de Portugal principalmente, mas também de outras regiões do Brasil. E agora a gente vai chegar nos mascates, que eram, na verdade, comerciantes. Não é mais fácil lembrar de guerra dos estrangeiros em vez de emboabas? Cara, a gente tem que utilizar o nome que eles utilizaram. Vai cair na prova emboaba. Se você ficar gravando estrangeiro, o cara vai botar emboaba lá pra você. Caraca, o que é emboaba mesmo, cara? Eu fiz um trabalho sobre a guerra dos mascates. Fizeram? Fez? Isso aí. Então, ó, a Guerra dos Mascates. Pernambuco. Ó como é que já começa a conflitar, né? Beckman foi aonde? Maranhão. Maranhão, Emboabas. Minas Gerais. Mascates. Pernambuco. Pernambuco. Cara, guarda no coraçãozinho Tem de mais vocês. Celular de quem que tá tocando? Tem mais um, né? Tem mais um monte, só que ele vai falar todos não, por favor. Não, você falou que ia falar mais um na Vou falar de Vila Rica, Felipe dos Santos. Esse celular de quem que tá tocando? Não, parou já. Então vamos lá, pessoal. Guardaram já no coração de vocês, Pernambuco? Beleza? Então vamos lá. Já guardou aqui Pernambuco para não confundir com os outros. Mascate, já estou adiantando, são comerciantes portugueses. Beleza? Deve estar em algum lugar aqui, daqui a pouco ele chega. Ali, ó, tá ali embaixo. Comércio pelos portugueses. Isso. Já chega lá, tá tranquilo, é o que eu adiantei. Após a expulsão dos holandeses, lembra que os holandeses foram expulsos? Pô, a gente deu uma aula só sobre isso. A Holanda ocupou aquele pedação do Nordeste lá, foi expulso. Isso. Qual a consequência que a gente teve daquela expulsão ali? Comércio, a cana-de-açúcar, eles competiram, né? Foram para as Antilhas, competiram com Portugal, competiram com a cana-de-açúcar que estava sendo feita aqui no Brasil. Então o mercado do açúcar começou a despencar, tinha competição, foi baixando o valor e acabou entrando em declínio, né, o ciclo do açúcar. Depois dessa expulsão dos holandeses, nós tivemos dificuldades econômicas em Olinda. Tá? A gente tinha dois locais principais lá no Pernambuco, Olinda e Recife. Isso aí, Olinda e Recife. Olinda era onde estavam os nobres. Os caras não produziam, viviam de imposto e tal. Tinha gado, tinha terras e tudo mais. Mas pensa em Olinda com aquela galera, né, abastada, os nobres lá, a galera, né, besta e tal. E eles recebiam imposto de Recife. Recife, para vocês entenderem, Olinda era uma vila e Recife era como se fosse um povoado. Como se fosse subordinado a eles. Então pagava imposto para eles. Fala. Pode? Só que não tem ninguém não, pode ir lá. Então, Olinda recebia imposto de Recife, então eles viviam em boa parte dos impostos que Recife pagava. Então, aqui em Olinda, a aristocracia, que é o governo dos nobres, permanecia no controle político lá, inclusive no controle político do próprio Recife, que recebia imposto deles. Só que Recife estava prosperando. Por que estava prosperando? Porque estava rolando muito comércio lá. Então, enquanto esses aqui, que já não estavam tão bem das pernas, porque já não tinha cana-de-açúcar, estava tudo ruim ali, estava tudo em decadência, Recife tinha o tal dos mascates, por isso Guerra dos Mascates, tinha um intenso comércio na região de Recife. Como o comércio era muito grande, eles faziam muito dinheiro lá. Aí a galera de Olinda, os olindenses, acabaram ou comprando coisas com eles, o que dava dinheiro para Recife, ou pegando empréstimos com eles, porque eles estavam passando dificuldade, pegava empréstimos com Recife, fazia mais dívida com eles. Então, o dinheiro saía daqui ou daqui mesmo eles faziam comércio. Então, o que estava acontecendo? Isso estava endividando mais ainda Olinda com Recife. Tranquilo? Já começa a ver o problema que está tendo entre eles. E aqui é nobre, a galera que quer estar por cima. Quando essa galera começou a crescer, quando estava prosperando, o que eles pensaram? Poxa, a gente só paga imposto para Olinda porque nós somos subordinados a eles. Se a gente virar uma vila, a gente vai estar em pé de igualdade com Olinda, não vai pagar imposto nada. A gente vai receber imposto se nós tivermos
povoados, tivermos aldeias subordinadas a gente. Eles vão ter que ir lá, dentro do que eles conquistarem naquele lugar, vai pagar imposto pra gente. Então Recife estava prosperando, começou a pensar, cara, vamos entrar em pé de igualdade. Aí foram pedir lá pro rei para eles virarem vila, tá? Os mascates, que eram de Recife, conseguiram a emancipação de Recife. Pediram pro rei, a gente pode virar vila? Olha o tamanho que a gente está aqui. A gente já está maior que Olinda. A gente tem que ficar pagando imposto para deixa a gente virar uma vila. Aí o rei foi e aceitou. Então conseguiu a emancipação. Ou seja, deixou de estar subordinado a Olinda. Deixaram de ser um povoado, viraram uma vila. Imagina como é que a galera de Olinda deve ter ficado. Já estavam devendo eles por causa do comércio e por causa dos empréstimos. Agora vão perder os impostos. Olha só o desespero que vai bater nos nobres. O nobre não quer perder a nobreza, né? Quer continuar tendo dinheiro. Então começa a ter esse tipo de problema. Aí tornou-se, né? Recife tornou-se uma vila independente e tinha grande potencial, olha só, mais ainda para enfurecer a galera de Olinda. Recife tinha um grande potencial para ser o centro político de Pernambuco. Se antes o centro político era lá não em Olinda, porque tinha muitos nobres, agora o Recife estava com potencial para se tornar um grande centro político. Então, mais uma razão para que os olindenses, né, os nobres de Olinda, odiassem mais ainda eles. Tá? Então, os olindenses se sentiram prejudicados por todos esses fatores e resolveram invadir Recife. Se reuniram, invadiram Recife. Aí começa a Guerra dos Mascates. Quem eram os mascates? Os comerciantes que estavam em Recife. Então toma muito cuidado quando se falar em Guerra dos Mascates, a sensação que a gente tem pelo nome é que foram os mascates que invadiram alguém. Guerra dos Mascates, pô, é os mascates que estão atacando alguém. Na verdade, os mascates foram atacados e aconteceu ali um conflito entre eles. Tá? Os nobres de Olinda que invadiram lá e atacaram os mascates. Tranquilo, pessoal? Para não cair numa pegadinha de prova, não pense que os mascates invadiram outro território, não. Se cair lá, os mascates invadiram Olinda. Não, foi Olinda que invadiu os mascates em Recife. Beleza? Daria uma excelente pegadinha em prova. Aí nós tivemos a nomeação do governador Félix G. Machado, terminaram os conflitos, né? Ele interveio ali para terminar os conflitos. Os principais envolvidos foram presos e a autonomia de Recife foi mantida. Resumindo, Olinda continuou se ferrando mesmo, não conseguiram nada com essa invasão, só teve guerra mesmo, mas com esse governador Félix G. Machado, tinha que ter Machado, um homem brabo, né? Conseguiu resolver o problema e a autonomia de Recife foi mantida, continuou sendo vila, tá? Continuou sendo vila normalmente. Depois de um tempo, foram anistiados os revoltosos. Tudo nobre, né? Galera de Olinda, tudo nobre. Foram presos. Não vamos falar de política aqui não, mas a gente sabe que as pessoas mais abastadas são, às vezes, né? Fica preso um tempinho, depois solta eles, né? De alguma forma, tem ali uma maracutaia dentro da legislação para eles se livrarem. É o que acontecia. Em muitas dessas revoltas, vocês vão ver sempre o pobre se dando mal, sendo enforcado, sendo esquartejado, e de vez em quando um negócio como esse aqui, os revoltosos que vinham de uma área mais de nobreza, foram anistiados. O que é anistia? Foi liberado, tá preso, não tá mais não, tá perdoado os teus erros, você pode voltar lá para Olinda lá. Então no ano seguinte já houve essa anistia. Recife passou, olha como é que eles tinham potencial, acabaram sendo mesmo a sede administrativa de Pernambuco. Ó. Recife passou a ser a sede de Pernambuco. Beleza? Tranquilo, pessoal? De boa? Esse negócio do Egito sempre ser preso, depois ser solto, acontece até hoje. Uhum. Exatamente isso que eu quis dizer. Até hoje em dia você vê essas coisas. O pessoal, né? Enfim, vocês já entenderam. Não segui porque eu não quero entrar em política não, porque é muito polêmico. Então vamos lá, pessoal. A última nativista que a gente vai falar hoje é essa daqui. Tá? Depois a gente vai entrar nas separatistas. Tá? Não esqueça. A gente vai falar da Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica, tá? Na prova de vocês pode aparecer Filipe dos Santos e Vila Rica. É importante vocês associarem esses nomes.
É dado o nome de Filipe dos Santos porque ele foi um dos líderes, inclusive pobre, né, que sofreu por conta disso. Então botaram o nome de Revolta de Filipe dos Santos, mas não era só dele, mas ele era um dos líderes. E também chamado de Revolta de Vila Rica porque aconteceu onde? Em Vila Rica. É em Minas Gerais, mais especificamente em Vila Rica, tá bom? Então não confundam com outros. 1720, só para dar uma referência, né? Já falei aqui também conhecido. Olha o que estava causando lá na época. Ó, altos tributos de Portugal em Minas Gerais, como era normal de acontecer. Minas Gerais tem exploração de ouro, Portugal tacava imposto ali. Quem estivesse explorando era imposto pra caramba. Tinha o quinto, lembra do quinto? 20%, quinto são 20% do que eles conseguissem encontrar de ouro tinha que ir para Portugal. Tá? Outro tributo, a derrama, muito bem lembrado. Se você ficasse acumulando um monte de tributo lá, de tempo em tempo vinha o governo e pá, dava a derrama. Derrama tomava tudo. O que tivesse em casa. Dos escravos, muito bem, que eu sempre esqueço o nome, que eu acho que é captação, eu acho, o nome desse tributo. Tem a derrama, só concluir a questão da derrama. Os caras estão devendo um monte. Quer botar de lá para fora, Ali, por favor? Bota lá para fora. Então tem a derrama, está tendo um problema lá, o pessoal não está pagando imposto. O governo vem e toma tudo que tiver. Tá? Agora, se a gente tiver, se o cara tivesse um escravo, ele tinha que pagar um impostozinho lá pelo escravo. Botou um escravo para despegar ouro, pagava o quinto, poderia sofrer a derrama se devesse, e ainda tinha um tributozinho extra lá, um percentualzinho só por causa daquele escravo. O cara tivesse 100 escravos trabalhando para ele nas minas de ouro, ele ia pagar por cada um, e isso gerava muita revolta. Tá certo? Então vamos lá, presta atenção aqui, pessoal, não se perde não, é tudo coisa importante. Essa aula aqui ela é importantíssima porque são questões que eles vão tentar confundir a cabecinha de vocês, não pode se perder. Então tinha altos tributos de Portugal e Minas Gerais, como era normal. Aí o que Portugal fez? Proibição da circulação de ouro em pó. O que vocês acham que é mais fácil a gente pegar e levar escondido? Ouro em pó ou uma barra de ouro? Ouro em pó, você enfia em qualquer lugar, você pode botar num bolso, num sapato. Você falou isso, Isso, só para lembrar aqui, estou relembrando isso, exatamente isso, tá? Muito mais fácil, só que Portugal espertamente falou só, não quero mais circulando ouro em pó para lugar nenhum, vai nada encher saquinho de ouro em pó, vai virar tudo barra de ouro. Aí eles queriam que todo o ouro que eles encontrassem fosse diretamente levado para as casas de fundição. O que são as casas de fundição? Para quê? Para formar ouro não, ouro já pegaram. Isso, para derreter e fazer a barra de ouro. Tranquilo? Então, o rei de Portugal queria que todo o ouro que encontrasse em pó fosse para a casa de fundição para fazer as barras de ouro. Tranquilinho até aí? Beleza? Então vamos lá. Isso vocês acham que o pessoal vai aceitar de boa? Não, vai atrapalhar os planinhos, né? De repente desviar um pouquinho de pozinho, né? Pirim-pim-pim ali para esconder. Mas enfim. com certeza teve ainda. Com certeza teve desvios. Oi? Tipo, pode guardar, não sei o que, não vai saber, tipo, mais coisa, Mas tinha fiscalização brava. Se o cara botasse num saquinho, falasse que é terra, dissesse, né, melhor dizendo, que é terra, e os caras fossem lá, abrissem, e é ouro, matava o cara. Era causa de morte. Quem já viu o filme Diamante de Sangue? Não. Ninguém viu esse filme Diamante de Sangue? Guarda no coração de vocês, se esquecerem o nome, quiser anotar aí, deve ter no Netflix. Diamante de Sangue, assista e vão entender um pouquinho da mina de ouro, o cara escondendo, encontrou um diamantezinho vermelho, prendeu no pé, já viram? Ai, É porque aparece no YouTube, no short. Diamante de Sangue. Ele bando de escravo trabalhando dentro do rio. Isso. Que aí o cara acha um ouro primeiro. Ouro não, é um diamante. Um diamante. Aí o guarda pegou, só que aí o outro cara acha um diamante, ele bota aqui no pé. Isso, prende, depois bota no saquinho, enterra. Banheiro. Lembra da perseguição nesse filme? Quem viu, assiste de novo agora que a gente assistiu essa aula. Porque aquilo lá não foi no Brasil não, tá? Eu acho que é Serra Leoa lá na África, aquela localização lá.
também era explorado esses metais, esses minérios. Qual o nome? Assistam de novo, Diamante de Sangue. Então, assistam agora com essa visão histórica que vocês estão tendo da aula de história, para vocês entenderem como é que era a exploração, como é que os escravos viviam, às vezes querendo até esconder um negocinho para ganhar Parece dinheiro. um short. É, pode botar, o cara enterrou no chão, depois tinha que voltar. Foi um filme excelente, tá? Assistam de novo. Então, obviamente, se o governo fala para transformar tudo em barra de ouro, tudo ir para casa de fundição, atrapalhou os planos de quem quisesse desviar e mais, ia ter um maior controle sobre a cobrança de imposto. Por quê? Na casa de fundição já fazia a barra prontinha do quinto. Imagina, 5 barrinhas, uma já é o quinto, já separa essa aqui para Portugal. 5 barrinhas, já tira uma, essa aqui de Portugal. A cada 5, uma é um quinto, certo? Então já pegava lá a parte deles e era uma exploração mais direta, né? Como se estivesse retendo diretamente na fonte ali o que ele tinha de imposto. Com relação a isso, com essas cobranças, não pode mais circular ouro em pó, os tributos estão altos, vai tudo para casa de fundição. Por conta disso, mais de 2.000 mineradores se rebelaram. 2.000 pessoas, é gente pra caramba para rebelar, certo? Com esses 2.000 mineradores, eles dirigiram-se ao governador chamado Conde de Assumar, tá? Só que esse Conde de Assumar, eles foram lá tentar resolver com esse governador, ele não possuía soldados suficientes. Não possuía soldados suficientes. Aí o que aconteceu? Ele estava sendo atacado por 2.000 homens, que no primeiro momento foram só o governador tentar resolver o problema. Aí o que o governador fez malandramente? Papo de político. Virou para ele e falou só, eu vou atender as exigências. Olha só. Que exigência? Ó, não vai ter nada de instalação de casa de fundição, não vai ter nada de ter que transformar tudo em barra de ouro. Os tributos, ó, a gente vai acabar com alguns tributos que a gente está tendo aí, mas só um papo de político, né? Para convencer os caras, por quê? Ele não tinha soldados para se defender, então ele mentiu para tentar evitar que essa galera atacasse com tudo. Só que enquanto ele estava ali enrolando, né, já tinham sido acionados, né, os militares de modo geral para proteger. No final das contas, reuniu um monte de gente para proteger ali. E um dos grupos que veio para proteger o governador eram os chamados dragões da cavalaria, que era como se fosse um grupo especial ali, bravo pra caramba. Então deu tempo deles chegarem antes dos 2.000 atacarem, quebrarem tudo e fazerem alguma coisa. Aí o que aconteceu? Quando chegou essa galera, que o governador se viu, não, agora eu estou protegido, agora vocês estão fritos. Aí atacou os caras, atacou os manifestantes, vários presos e casas queimadas. Ainda queimou a casa dos caras, então detonou tudo, né? Se antes eram 2.000 em vantagem, agora os 2.000, tendo os dragões da cavalaria, tendo um exército ali para proteger, já não era suficiente aqueles 2.000 e acabou fracassando essa revolta Filipe dos Santos, ou revolta de... Quem lembra outro nome? Vai. Vila Rica. Vila Rica! Ponto para a menina ali do lado. Nossa. Você nunca lembra o nome dela, Eu esqueço o nome de todo mundo, cara. O teu é Neymar, né? Neymar, o teu? Não. Cara, que não, o teu é Samuel. Né? Eu esqueço o nome de todo mundo, cara. Aqui eu lembro mais da Manuela e do Aleph só. Por que esperar, né? Da Aleph, do Aleph e da Manuela eu lembro. Então aqui, pessoal, Filipe dos Santos era um dos líderes, e o que ele era? Pobre. Pobre vai sofrer mais. Pobre. Qualquer revolta, o pobre vai sofrer mais. Pobre Foi condenado à morte. Olha só, ele foi enforcado e esquartejado. O que é esquartejado? Separado em um monte de pedaços. Separado em um monte de pedaços. Ai, em vários pedaços. Aí o que faz com esses pedaços? Vende? tritura. Vende o quê, cara? Não, tritura não existe. Vende essa sacanagem. Come. Não. Eles pegam esses pedaços e penduram em vários locais na cidade para servir de exemplo. Pega esse, bota numa vilazinha, bota a perna do cara, aí vai lá no outro bairro de gente que se rebelou com o Emanuel, coisa nenhuma. Aí vai lá na outra cidadezinha lá, pendura a cabeça dele. Mas não vai aí, ficar com cheiro ruim, não? com certeza, vai dar bicho, vai pousar abutre ali para comer. E as pessoas vão olhando aquilo cada vez mais. Quem é abutre? Abutre é o só que é
outros tipos de abutre. O urubuço é um tipo de abutre que a gente tem aqui, mas tem outros tipos. Então você tem ali uma série de pedaços de pessoas que as pessoas vão vendo durante vários dias apodrecendo e sendo comido, e as pessoas vão ficar como? Caraca, não vou revelar mais não, cara. Não vou. Vai demorar mais aqui. Olha o meu final ali. Só que as pessoas não têm muita opção não. Não vai morar, vai pra onde? No interior? Interior não tem nada, só tem índio, arriscado. E acontecia. Alguns saíram entrando como os paulistas. Os paulistas não foram expulsos pelos emboabas? Foram, continuaram indo pra dentro. Chegaram lá, conseguiram, se deram bem, encontraram ouro em Goiás e Mato Grosso. É possível? É possível, mas não é tão simples. O cara humilde, pobre, sem alimento. Uma viagem longa é praticamente uma sobrevivência na selva. Ninguém consegue carregar alimentos Não é igual que hoje em durem. dia. Hoje em dia a gente pega um avião e vai lá para Mato Grosso. Agora, você sair daqui, você acha que você consegue carregar numa mochila comida e água que vai durar uma viagem a pé, saindo de Minas Gerais até o Mato Grosso? Vai parando, ué. Vai parando fazendo o quê? Não tem Não venda. tem nada. Não tem oásis. Não tem oásis daqui na estrada? Não tem oásis. Não tem nada. Você vai... É. Ah, pensamento de criança é muito legal. Tipo ursos, cobras, alguma coisa. Urso não, aqui não, Não, não tem urso. trouxe Mas cobra, onça, Uau. pintada assim. Quanto que demora mais ou menos pra ir de avião, de carro daqui pro Mato Grosso, sabe? 2 dias. Daqui pro Mato Daqui Grosso, pra cara, Minas, são... daqui pra Minas de carro é Acho que 6 são- horas. Daqui pro Mato Grosso deve ser são mais ou menos 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Daqui pra Minas é 400 e É, uns 2 dias talvez Sei direto. lá. É. Vamos voltar que senão vai cair em prova, senão não vai dar tempo. Vamos embora, pessoal. É, pô. Essas perguntinhas assim muito loucas de vocês, deixa pra gente conversar depois, tá? Eu tenho 2 minutos. Então, no final das contas, ó, Felipe dos Santos, tá? É um dos líderes que levou o nome da revolta, um dos líderes pobres que foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Os pedacinhos dele espalhados para servir de exemplo. As casas de fundição que o governador tinha falado que não ia ter, ele cumpriu a palavra? Claro que não. Não, ele manteve as casas de fundição para poder fundir o ouro e transformar em barras. Aí nesse episódio aqui, Minas Gerais é separado de São Paulo. Lembra quando a gente falou lá atrás das capitanias hereditárias que vira e mexe, não precisa ficar decorando o nome das capitanias hereditárias, porque toda hora ficava mudando? É isso que acontece. Chega uma divide isso aí. Minas Gerais e São Paulo vai ficar dividida, porque a gente consegue botar um cara para comandar isso aqui, outro aqui, um grupo aqui, não tem mistura de muita gente aí dando dificuldade. Então, com a revolta de Vila Rica, ou também chamado de Felipe dos Santos, a gente teve essa separação, Minas Gerais separado de São Paulo. Beleza? Tranquilo? Então agora, pessoal, a gente entra nas rebeliões separatistas. Que beleza, a gente tem meia hora ainda perfeita pra gente concluir, porque são duas que a gente vai falar basicamente, tá? As separatistas, elas são aquelas... Baiana e mineira. Baiana e mineira. A gente teve a pernambucana também, mas é para um outro momento, a gente vai falar sobre ela agora. A gente tem aqui um tipo de rebelião que eu falei lá no início, que era, os caras queriam, tanto a mineira, queriam transformar Minas no outro país. A baiana, a mesma coisa, olha só, esse aqui tem que ser outro país, querem se separar realmente de Portugal. Tranquilo? Conseguiram lembrar disso? Quando fala de separatista é diferente das nativistas. Nativista não quer, separatista quer se separar. Nacionalista. Oi? É, também? Nacionalista. Cara, nacionalistas que é empregado num outro contexto. Nunca vi falando das nativistas, até porque não é uma nação, não pode usar essa expressão aqui. Porque o nacionalista remete à ideia de nação. Você falar uma revolução nacionalista, a gente tem que ter uma nação instituída. Aqui era colônia ainda, entendeu? Então não utiliza isso aí não, vai dar errado. Então nós temos as Inconfidências e revoluções separatistas. A Inconfidência Mineira, onde aconteceu? Minas. Pô, tranquilo, né? Aconteceu você lá sabe. no Bruno. Sei lá, né? Então a gente tem aqui a Inconfidência Mineira, que aconteceu, curiosamente, a maior coincidência, Mineira, Minas Gerais, 1789. O que estava acontecendo? Mais uma vez, novidade, isso aqui? Não. Pesados tributos em Minas Gerais. Claro que não é novidade nenhuma. Minas Gerais, ouro pra caramba, Portugal quer dinheiro, então quer tributo, quer dinheiro dali, da exploração. E a gente estava num período, essa época aqui, que já estava tendo uma decadência na produção mineradora. Esgotamento das jazidas, já não conseguia encontrar tanto ouro assim. Então nós tivemos uma decadência na produção mineradora.
os pagamentos eram quase que impossíveis. Se hoje em dia a gente para pagar imposto é difícil pra caramba, é quase impossível a gente pagar as coisas hoje, é muito imposto em tudo, né? Imposto de renda, IPVA, IPTU, fora os impostos no ICMS, É tudo isso. os impostos que tem dentro das coisas que a gente compra, que já tem imposto embutido, tem imposto em tudo. Se tirar imposto, a gente fica rico de uma hora para outra, né? Então a gente tinha aqui, imagina nessa época, que era exploração mesmo. Tanto que tem a tal da derrama que vocês não vão esquecer nunca mais. O governo chegava e tomava as coisas se o cara estivesse devendo imposto. Imagina, a gente tem aqui na nossa casa, alguma coisa, está devendo alguma coisa, vem aqui o cara na violência. Agiotismo. Não, agiotagem é outra coisa. Não, Agiotagem é você emprestar a juros, aí depois vai lá e ameaça para poder receber. Então, não pagar é matar. Mas não é imposto que você está cobrando o cara, está cobrando um empréstimo que você fez para ele. Então vamos lá, os pagamentos se tornavam quase que impossíveis, porque era muito sofrimento para conseguir todos esses impostos. Além do quinto, olha só, um detalhe que eu acho que eu não tinha passado para vocês que está aqui. Ó. Não tem o quinto, que é 20% do ouro encontrado? Não era só o quinto também tinha uma meta anual. O quinto tinha que chegar a 100 arrobas anuais. Dentro de um ano, o quinto tinha que chegar a 100 arrobas. Não sei quanto que vale uma arroba aqui de ouro da época, não sei como é que é. 15 quilos. Não, deve ser isso não. Não pode ser isso não. 15 ou 45, Não sei. Depois a gente descobre. Não tem problema aqui que não vai cair a cobrança do que significa isso não. Depois vocês pesquisam isso aí para esclarecer. Mas o importante é o seguinte, eles pagavam o quinto e o quinto tinha que atingir essa quantidade de arrobas lá no final do ano. Se não atingisse, isso era caso de fazer a derrama para poder completar isso. Então os caras já estavam pagando o quinto, aí paga o quinto direitinho. Mas o quinto, somando todos os quintos, não chegou na meta deles, que era 100 arrobas. O que vai acontecer? Vão ficar com dívida. Então era muito imposto, cara. Então isso era muito complicado. O pessoal estava assoberbado, estava tudo se sentindo pesado para pagar todas essas tributações. E a dívida é só aumentando, fala. Mas tipo assim, se eles começassem a minerar, aí pagava o quinto. Uhum. Aí eles não gostassem tanto da mineração, aí parasse de minerar, mesmo assim eles ainda teriam que bater a meta? Se eles continuassem ali naquele território, ficarem na território de mineração sem minerar? Não, eles sairiam da mineração. Então, cara, lembra que a maioria das pessoas que estão ali são escravos, não tem essa opção de sair dali. E quem está acima do escravo é o dono da sesmaria, de todo aquele território. Aquele cara que é o responsável, o dono por todo aquele território, que é o responsável de pegar o tributo e mandar para Portugal. Então ele não é assim, não quero mais. Ele vai ter que entregar aquele território todo. E vai ter que ir embora. O que ele faz da vida? Às vezes aquilo ali é porque o cara conseguiu, que ele investiu os recursos dele. Entendeu? Sem contar que ele tem escravo. O escravo não tem opção de sair dali. Ele mandava, você tem que ficar aqui e continuar. Não, mas o senhor tinha falado que de acordo com quanto de escravo a pessoa tinha... Pagava tributo também, sim. Então, tinha várias pessoas, não tinha só... Tinham várias pessoas, vários escravos ali. Uma pessoa poderia ter muitos escravos. Sim. E aí? Estou querendo saber onde é que você quer chegar. Não entendi. Não entendeu? Ó, vamos dizer que eu sou o dono de uma sesmaria. A gente tem uma capitania hereditária, que é aquela faixa de terra grandona. Dentro da faixa de terra a gente tem a sesmaria, que é um terreno muito grande também, só que é menor que a capitania. Vamos botar aqui redondinho para parecer que é um terreno doido. Aí tá ali, como se fosse uma fazenda gigantesca. Vamos dizer que é ali que eles estão explorando ouro. Dificilmente vai ser uma sesmarias ali. Às vezes o cara encontra e vem um monte de gente para lá. Mas tem um dono daquele território. As pessoas recebiam autorização para explorar, ou vinha com a cara e a coragem para cá e começava a explorar. Mas aquela região tinha que pagar o imposto daquela área ali. Tinha que pagar o quinto. Só que não pagava só o quinto. Se eu fosse uma região mineradora, tá? Vamos dizer, eu tenho autorização do governo de Portugal para ir para Minas Gerais, que é onde o pessoal descobriu o ouro. Aí vou eu lá. Eu tenho 10 escravos. Por cada escravo eu pagava um impostozinho, só que não é o quinto por cada um não. O quinto é por aquilo que eles pegavam.
peguei 5 kg de ouro, consegui encontrar 5 kg de ouro. Vou botar aqui, cada dedo aqui é 1 quilo. Um dedo é de Portugal, esses aqui são meus. A regra era essa. Isso de tudo que eles conseguissem, juntando todos os meus escravos. Vamos dizer que eu tenho 10 escravos. Vamos juntar aqui, ó, a escravaiada. Vamos pegar aqui todo mundo aqui, ó. Junta aqui e tal. Conseguimos 5 quilos. Juntamos todo mundo. 1 quilo vai para Portugal, o restante é meu. Tá? Os escravos, coitados, não tinham direito a nada. Vão continuar com aquela vida de escravidão, recebendo só comida, no máximo um lugar para dormir. Aí, na hora de pagar esse imposto lá para Portugal, eu paguei o quinto. Tá? O quinto é independente de quantos escravos eu tenho. Eu tenho que pagar o quinto do que eu tirei lá de ouro. Só que o cara lá, o fiscalizador, sei lá quem estivesse fiscalizando, tá bom, você conseguiu 5 quilos, 1 quilo é nosso, beleza. Quantos escravos você tinha lá? Aí, cara, tinha 10. Aí por cada escravo eu tinha que dar um outro imposto, tá? Que é um percentual lá pequeno por cada, não sei, não lembro de cabeça de quanto que era. Mas tinha um impostozinho por cada um, entendeu? Então era muita coisa. Tio, mas se não tivesse escravo, tipo Aí o cara vai sozinho, o cara é senhor, dono das terras, ele vai sozinho. É ruim. Os caras têm dinheiro, ou eles compram escravo, ou contrata bandeirantes para capturar escravo. E sempre bota a gente para trabalhar. Porque eles conseguiam, tipo, que tirar o ouro de alguma forma sem passar pela contagem, tipo, você tirar mais do que você pagou o quinto? Como assim? Tipo, eu tirei 5 quilos. Tipo, o governo acha que eu tirei 5 quilos, mas eu tirei 10, tá ligado? Com certeza isso acontecia direto. Por isso que eu falei pra vocês, assistam o filme Diamante de Sangue. Vocês vão entender isso. Os caras de vez em quando encontram um negócio e escondem, cara. Com certeza isso que você tá falando acontecia. Portugal conseguia fiscalizar tudo? Não. Muita gente deve ter enriquecendo, desviando ouro para algum lugar, escondendo, pegando depois. Isso acontecia com certeza. Mas quanto aconteceu, o quanto o valor que foi desviado aqui, a gente nunca vai saber. Entendeu? Então vamos lá, que senão a gente não consegue concluir. Então a dívida só aumentava. A gente está falando da Inconfidência Mineira, a dívida só aumentava, o governo utilizava a derrama, que você já conhece a derrama, né? E eles presumiam a sonegação. Pô, os caras estavam com impostos quase que impossíveis, devendo pra caramba. O governo instituía a derrama porque na cabeça deles os caras estavam desviando, estavam fazendo exatamente o que o Nicolas perguntou. Caraca, será que estão entregando tudo? Vamos fazer a derrama e tomar deles para poder completar isso, tá? Então eles estavam presumindo, eles imaginavam que os mineradores estavam sonegando a entrega dos impostos. Aí, a derrama, eles tomavam parte dos bens, das coisas que as pessoas tinham, debaixo de violência. Batiam, quebravam as coisas para tomar o que eles tivessem ali de valor para pagar o que eles estivessem devendo, tá certo? O descontentamento dos colonos, né? O pessoal que vivia na colônia estavam muito descontentes com essa questão, em Minas Gerais. Tributo e violência. Qualquer um fica triste. Pô, estou sofrendo violência e sendo tributado pra caramba. Quem não vai ficar triste, né? Estavam insatisfeitos, descontentamento geral lá na colônia. Tributo e violência. Ó, proibida a impressão de jornais e livros. Não podia imprimir nem jornal nem livro lá na colônia. Não podia. Por quê? Por várias razões. Né? Uma delas é que se você tivesse uma fábrica de imprensa lá, você poderia fazer cartazes, e geralmente as revoluções começavam com cartazes sendo colados nas paredes, nas igrejas, com os questionamentos, então não podia. Outra para não dar realmente informação para as pessoas, né? Se você tivesse impressão de jornal, saber o que está acontecendo. Então, eles ficavam alienados, mesmo que o cara estivesse lá com alguma cultura, alguns nobres iam para lá até para controlar, eles não tinham a possibilidade de adquirir conhecimento com jornais e com livros. E isso dificultava. Olha quantos livros a gente tem por aqui, né? A facilidade que a gente tem. E na época não... Deve ser aqui em cima. Então, estava havendo um descontentamento geral com eles, não podia nem imprimir livros e jornais. Os altos cargos ocupados na colônia não podia ser por gente nativa daqui, alguém que nasceu no Brasil,
alguém que foi misturado, de repente filho de branco com negro, né? Somente lusitanos. Quem são os lusitanos? Portugueses. Não vão esquecer mais isso não, né? Nunca mais. Então só pessoa de Portugal que podia assumir os altos cargos dentro de uma colônia. Mais uma coisa, pô, eu estou aqui vivendo, trabalhando bastante, pô, eu não posso assumir um cargo, né, na Câmara, né, algum cargo efetivo, não. Só português. Mais uma razão para a galera ficar insatisfeita. Os preços eram elevados, os produtos importados. Aqueles materiais que vinham da Europa, lembra? O pessoal trazia, qualquer comércio que fizesse com Portugal, eles vendiam aqui produtos mais caros que vinham de Portugal. E esses produtos que eram importados, eles pagavam caro e também tinham proibição de fabricar aqueles produtos. Deixa a portinha parar aí, filho, por favor. Cuidado com o braço aqui, deixa eu parar. Eles eram proibidos de produzir esses produtos. Por exemplo, pô, se o produto está vindo da Europa caro pra caramba, eu pago, sei lá, pago um determinado valor alto num sapato que está vindo da Europa, eu poderia fabricar sapato aqui, não poderia? Montar uma fábrica de sapato, só que isso era proibido. Por quê? Portugal queria dinheiro de qualquer maneira, queria dinheiro, então não autorizava fazer fábrica de coisa nenhuma aqui, tá? Então era proibido os produtos. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas vale lembrar, se Portugal comprasse alguma coisa que tivesse autorizado a vender aqui, comprava barato, né, pagava um valor baixo, como a gente está em Minas, né, mas lembrando lá do Maranhão, as drogas do sertão, pagava baixo o valor para depois fazer dinheiro lá na Europa com elas. Mas os mineiros que vendiam para Portugal, eles não podiam vender lá para a Europa direto, não? Não tinham nem acesso à Europa. Tinha gente que vinha aqui só para fazer esse comércio. Essa galera daqui não tinha acesso. As viagens para Portugal não era assim fácil que nem a gente tem hoje em dia, pega um avião e vai para lá, não. Eles ficavam aqui, vinha o comerciante, comprava, dava lá o pagamento que fosse, levava para lá para revender mais caro. Aí dentro desse contexto aqui de muita insatisfação, o que aconteceu? Começaram a fazer reuniões secretas de colonos em Vila Rica. Vila Rica mais uma vez dando problema. Aqui ó, reuniões secretas, né, sem que o Portugal soubesse que eles estão se reunindo. Nessas reuniões eles tratavam de uma conspiração contra o governo, queria conspirar contra o governo mesmo, para se desvencilhar dele e preparar uma revolta para ficar independente. Tranquilo, pessoal? E nessas reuniões secretas também tinha a participação da alta sociedade mineira. Tinha uma galera lá que tinha condição financeira boa, que às vezes eram comerciantes, eram donos de gado, de fazendas e tudo mais. Eles também participaram dessa reunião secreta. Então não era só gente passando dificuldade, todos estavam passando dificuldade, né, com alta de impostos, mas pensa naquela pessoa miserável que ia querer participar do negócio desse para sair da miséria. Também tinha uma galera já mais abastada participando também, tá? E a gente vai ver mais na frente que isso às vezes dava problema, porque eles queriam uma liberdade, né? Pensa comigo, olha só o problema que poderia dar. Vamos dizer que eu sou um cara da alta sociedade e você é um cara, um escravo, por exemplo. Aí a gente está fazendo nosso plano de independência, a gente está participando da mesma reunião secreta. Aí você vai e levanta a bandeira assim, a gente vai ser livre de Portugal, a gente vai fazer uma fabricação de coisas aqui, vai ser um país independente, a gente vai fazer comércio com outros países, não sei o que. Aí você vai e levanta a bandeira da escravidão. Você vai falar assim, mas e os escravos? Vamos continuar escravo aqui? Aí eu, que sou pilantra, o cara que tem escravo também, aí eu começo a ficar contra aqui, começa a ter conflito dentro da reunião secreta. Como aconteceu em alguns casos do cara abandonar. Porque se ele continuar com aquilo ali, vai ter uma revolta dentro da revolta. Imagina. Eles deixavam de boa esses caras que abandonam, porque se é uma reunião secreta e alguém abandonou, tinha chance deles... Poderia ser perseguido, né? Porque o cara poderia denunciar, e realmente aconteceu algumas denúncias. Geralmente tinha sempre um traidor. Essas tramas, tudo isso é possível, tá? Poderia. Mas acontecia, do cara abandonar e ficar de boa. Mas enfim, sobreviver, né? Mas vamos continuar.
Na Inconfidência Mineira teve uma falta de apoio necessário, tá? Ih, rapaz, tem que acelerar a distância daqui, falta 13 minutos. Então faltou um apoio necessário. Apenas manifestações de simpatia ao movimento. Por exemplo, eu sou um cara divulgador da Inconfidência. Ó, vamos rebelar e vamos ficar independente e tudo mais. Muita gente não ia querer participar, mas na hora que eu falasse, ia falar, poxa, eu concordo contigo, deveria ser assim, pô, tô dando uma força. Mas não conta comigo aí não, tá? Que eu não quero esse negócio de guerra não. Isso acontecia com certa frequência. Muita gente só tinha simpatia ao movimento, mas não aderia ao movimento para participar, tá? Então tinha uma expectativa, eles tiveram uma expectativa de uma nova derrama, né? Tinha ali 5 toneladas de ouro em dívida, ali em Minas Gerais. Então quando já acumulava muito, pô, vai ter uma derrama. Então já estava programado para ter uma derrama. E nessa programação da derrama, teve uma intensificação das reuniões para eles acelerarem a revolta. Olha só, vamos aproveitar a derrama para a gente se revoltar na hora da derrama. Já está todo mundo revoltado mesmo, o pessoal invadindo as casas, então vai ser uma revolução generalizada, a gente vai conseguir tomar o local. Esse aqui é o famoso Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, tá? O Tiradentes. Ele era um divulgador do movimento. O que ele fazia? Ele divulgava, ia de cidade em cidade, vila em vila, povoado em povoado, falar o que eles estavam planejando, tá? Ele não era um líder, ele apenas divulgava o movimento, e foi o que mais sofreu. Olha o planejamento, a proposta deles, ó. A bandeirinha, que é semelhante à bandeira de Minas Gerais, né, que a gente tem aqui, a bandeira de Minas Gerais é um triângulo vermelho, nesse caso aí era verde na época. Eles queriam a adoção de um sistema republicano, ou seja, queriam fazer uma república em Minas Gerais, né, com presidente e tudo mais. Eles queriam seguir o modelo da Constituição dos Estados Unidos, que já tinha se tornado independente. A capital, já está definindo até qual seria a capital, seria a cidade de São João del Rei. Serviço militar seria obrigatório, como nós temos hoje, né? A galera com 17, 18 anos serviria ao exército, não sei qual a definição. Vamos comparar com ele rapidinho. O serviço militar obrigatório, não sei com que idade que foi estabelecido, não sei se com os mesmos 18 de hoje em dia, mas era um planejamento deles colocar o serviço militar obrigatório. Havia apoio à industrialização, eles queriam fazer indústria, porque lembra, eles eram proibidos de construir, de criar coisas, né? Tinha que comprar tudo da Europa. Então eles queriam fazer uma industrialização na região. A bandeira seria aquela ali, uma bandeira branca com um triângulo verde. Aquele liberta, quais será também, significa liberdade ainda que tardia, tá? Uma expressão em latim. Tipo assim, ainda que demore, ainda que tarde, né? A liberdade pra gente. Não trataram sobre a escravidão, aquilo que eu estava falando para vocês antes, ó. Eles não trataram sobre a escravidão, porque muitos eram donos de escravo. Por quê? Se eles definissem ali se vai ter escravidão nesse novo país ou não, ia ter conflito, porque tinha escravo ali, ou ex-escravos, e tinha senhores de escravo também. Então não tratava desse assunto. Se jogasse nesse assunto, às vezes poderia ter um ou outro saindo ali, desistindo da revolução. Tá certo? O plano deles, assim que a derrama começasse, o governo começou a derrama, começou a invadir as casas e tomar tudo. Aí que eles iam começar a manifestação. Tá? Eles esperavam prender o novo governador, eles estavam contando com o apoio, né, da população revoltada, porque está chateado com a derrama. Tiradentes, que era o divulgador, olha o plano de Tiradentes, ele iria para o Rio de Janeiro, durante a revolta está acontecendo, ele iria lá no Rio de Janeiro para avisar lá o que estava acontecendo em Minas e conseguir mais armas, para poder, né, dar suporte a essa revolução. Porque eles não tinham um exército estruturado ali. Então eu consegui mais armas no Rio de Janeiro. Com certeza ele iria encontrar simpatizantes ali para tentar ajudá-los nisso. Só que a Inconfidência Mineira teve uma traição. Traição de participantes com perdão de dívida. O cara foi lá no governo, ó, vou aguentar tudo aqui, mas só perdoa a minha dívida aí, que eu estou devendo aí. Então, por conta de perdão de dívida, os caras entregaram, os companheiros entregaram todo o plano. Fala, só tem que ser rápido. Teve, tipo assim, o cara falava assim, eu vou falar o que está acontecendo, mas só se você perdoar minha dívida. Aí o cara falava, aí o rei mata. Poderia acontecer, mas essas coisas às vezes aconteciam numa situação inversa. O próprio governo acessava alguém e pegava a informação e o cara, tá bom, o cara oferecia, o governo oferecia só, eu perdoo tuas dívidas, tá devendo tanto, né? Eu perdoo tuas dívidas se você entregar os caras. Aí ele vai e aceita aquilo ali, entendeu? Mas pode acontecer isso, a gente vê isso muito em filme, né? O cara vai,
denuncia os amigos, no final ele acaba morrendo. Poderia acontecer. Não tem registro histórico desse caso aqui ter acontecido isso não. O cara teve a dívida perdoada e os outros foram presos, tá? Era até um militar, um dos que traíram, era até um dos que eram militares também de alta patente. Aí entregou o nome de todo mundo e o plano, tá? O governador, sabendo disso, depois que teve essa traição, os caras falaram só, é fulano, ciclano. E o plano é esse, vai fazer isso, depois Tiradentes vai lá no Rio de Janeiro, conseguir armas e tal, deu o plano todinho para ele. Aí o que o governador fez? Suspendeu a derrama. Por quê? Se eles estavam esperando a derrama para começar a revolução, se não tiver derrama, não tem revolução. Então o governador malandramente não fez a derrama, aí aproveitou e foi prendendo os conspiradores, um a um. E depois o julgamento foi até 3 anos depois, tá? Levou 3 anos até chegar no julgamento. Tá? Aí para a gente fechar aqui, a parte da Inconfidência Mineira, rapidamente. Um deles, dos que foram presos, se enforcou na prisão antes do julgamento. Alguns historiadores acreditam que ele foi, na verdade, executado pelos carcereiros, tá? Os caras que enforcaram ele. Nunca vão saber, né? Outros líderes foram condenados ao desterro. O que é desterro? Vai para outro território aí e fica vivendo aí em outro lugar aí, abandonado ao tempo aí. No caso, ele mandou lá para colônias portuguesas na África. Sabe-se lá em que condições, né? Mesmo eles negando o envolvimento. Eles falam, não tem envolvimento nenhum. E vou ser sincero com vocês, é possível que alguns daquela lista realmente não tivessem envolvimento. Porque o cara que entrega, faz uma lista dessa para entregar para o governo, para atrair... Ele vai falar o máximo de pessoas... Ele pode colocar gente ali que ele não gosta. Pô, eu tenho aquele meu vizinho ali que fica me perturbando, tá me ameaçando de morte, vou botar aqui na lista também para ele ser preso. E bota, o cara vai, tá? Não temos registro, isso eu estou contando aqui, cara pode acontecer. acontecer. O superpoder, tá? De julgar. Aí ele faz isso, entrega o nome de quem ele quiser, no final vai ser, porque você observa, mesmo todo mundo negando envolvimento, foi todo mundo banido por desterro lá na África, tá? Tiradentes, que foi condenado à morte por enforcamento, também foi esquartejado, né? Mesma coisa, pedacinho dele em tudo quanto é lugar. Dizem que os pedaços que foram espalhados, espalhou exatamente nos lugares onde ele tinha ido contar a notícia, né? Ele foi lá falar da Revolução em vários lugares, foram nesses lugares que colocaram os pedaços dele. Ele foi o único que assumiu a responsabilidade pela conspiração, mesmo não sendo líder. Ele falou, não, fiz isso aí mesmo, tal, foi bravo, né? Foi até por isso que o pessoal tem ele como herói e tudo mais. Ele foi esquartejado, espalhado pelas cidades, como eu falei, cidades que, possivelmente as cidades onde ele passou para avisar dessa revolução. E ele virou um mártir republicano em oposição aos monarcas. Não pense vocês que ele virou um herói logo ali na sequência, não. A gente ainda estava em monarquia. Só lá na frente, quando veio a ser república e tal, não sei o que, o cara virou um mártir porque o que eles estavam querendo é fazer uma república. Tá certo? Então vamos seguir aqui. Agora vamos rapidamente falar da Inconfidência Baiana. Muito rápido, em 5 minutos. Bahia, 1700 e... Inconfidência Baiana onde? Bahia, né? 1798, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates. Por que Conjuração dos Alfaiates? Porque tinha um monte de alfaiates participando, tá? Mas tinha muita gente do povo. O que seria alfaiate? Que faz roupa, costureiro. Então a gente tem aqui, ó, caráter popular. Olha só quem participava: médico, advogado, padre, aí do povão, sapateiro, escravos, ex-escravos e alfaiates tinha um montão. Então o pessoal chamou também de Conjuração dos Alfaiates. Origens na mudança da capital do Rio para o Rio de Janeiro. Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. Depois de Salvador? Rio de Janeiro. Agora imagina, você é morador de Salvador, agora a capital vai para o Rio de Janeiro. Você vai perder recursos pra caramba de Portugal. Os caras ficaram chateados lá em Salvador. Então a Inconfidência Baiana começou com isso. A origem, lembra? Como é que começou a Inconfidência Baiana? Já lembra disso aqui, vai acertar uma questão na prova. Foi na mudança de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Acarretou dificuldades econômicas em Salvador, ficou mais largado, né, do que antes, porque agora a concentração, pensamento, isso é tudo no Rio de Janeiro. A população miserável estava sobrecarregada de impostos, coisa que acontecia ali em tudo quanto é lugar, tá? Nós tivemos contestações frequentes à exploração metropolitana, muita gente contestando que a metrópole estava explorando, isso estava levando a muita insatisfação. Nós tínhamos o estímulo a ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Em meio àquela desgraça toda de miséria, exploração, tributo e tudo mais, eles estavam ansiando, né,
por questões de liberdade, igualdade de todo mundo, fraternidade. E eles estavam inspirados também no sucesso que teve a independência dos Estados Unidos. Lembra que a gente está aqui, ó, 1798. Olha aqui quando é que foi, ó, 1776, a independência dos Estados Unidos, um pouquinho antes. Nós tivemos também a Revolução Francesa, que é um assunto gigantesco, para a gente falar sobre isso aqui agora. Pouco antes também, a Revolução Francesa teve muito avanço, né, na França, questão de ciência, tecnologia, então foi pouco tempo antes também que começou. Então também inspirou a Inconfidência Baiana, porque eles tinham o sonho de avançar naquele lugar ali, caso se tornasse um novo país. Nós tivemos também, na mesma época, se eu não me engano aqui foi 1793, tá? A independência do Haiti, lá na região das Antilhas. Teve uma rebelião de escravos que deu certo, então os caras se esperaram. Olha só, quanta independência, quanta revolução dando certo. Poxa, vamos fazer aqui na Bahia também, porque vai que aqui dá certo também, a gente vira um país independente e vamos ficar rico aqui. Muitas ideias, muitos ideais, né, de intelectuais para empolgar a população. Então, na Bahia, por ser uma capital, tinha muita gente inteligente lá fazendo lindos poemas, vários textos motivacionais para as pessoas se empolgarem, não, isso aí é liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o que, o pessoal lia aquilo, que coisa linda, vamos revoltar, revolução e tudo mais. Então, mesma coisa do outro lá, ó, encontros secretos, princípios revolucionários, que eram tratados nesses encontros, e fizeram aqui uma organização secreta, deram até um nome próprio ali de Cavaleiros da Luz, que era uma dessas organizações secretas para a Inconfidência Baiana, tá bom? Nós tivemos na Inconfidência Baiana participação de elite com pobres, tá? Tinha mulatos livres e escravos entre os pobres lá. Entre a elite e os pobres, os ricos, nobres e os pobres, segura essas cadeirinhas aí, pessoal, para não atrapalhar. Entre a elite e os pobres, o que eles tinham de igualdade? Desejo de autonomia, certo? Eles queriam ser autônomos, concorda comigo? Tanto os ricos quanto os pobres queriam ser autônomos, se livrar de Portugal, tá? Até porque agora a capital é no Rio de Janeiro, eles vão ficar largados mesmo. E onde é que eles tinham a desigualdade? Na estrutura interna. Enquanto esses ricos aqui queriam manter, por exemplo, a escravidão, os pobres não queriam. Eles queriam acabar. Então a estrutura interna do que eles estavam planejando com a Inconfidência Baiana era diferente. Mas o desejo de autonomia era igual para todo mundo. Então você acaba tendo um conflito interno antes mesmo da Inconfidência. Proclamação, olha só o que eles queriam fazer. Proclamação de um governo republicano e democrático, né? Republicano, uma república, né? Com presidente e tudo mais. E democrático, né? Governado pelo povo, que o povo tenha voz e tudo mais. Que seja livre de Portugal, que tenha liberdade de comércio, eles queriam comercializar à vontade, coisa que não acontecia, Portugal não deixava a colônia comercializar com ninguém, se eles se tornassem independentes, poderiam comercializar com quem eles quisessem. Eles queriam aumentar o salário dos soldados, os militares tinham um salário baixo, e eles queriam o fim da escravidão e do preconceito, mas isso era entre os mais pobres. A elite queria acabar com a escravidão? Não. Não, porque eles mesmo tinham escravos. Se acabasse com o escravo, eles acabavam com o rendimento deles, os escravos faziam de tudo. Tá? Então, esse fim da escravidão e do preconceito era entre os mais pobres. Alguns ricos abandonaram por conta disso. Ah, não, se a gente já estão levantando essa bandeira de escravidão, então não quero mais não, vou desistir. Aí o rico ia embora. Tá certo? Então a gente está quase acabando. Olha só, na Inconfidência Baiana, teve motins, teve saque, teve panfleto colado falando da Revolução e tudo mais. Aí no dia 12 de agosto de 98, iniciou a rebelião. Colocaram cartazes espalhados. Tá vendo o problema de ter uma imprensa, né, um local onde possa imprimir papel ou escrever com facilidade? Eles faziam isso aqui, que fazia muita parte fazia parte de movimentos revolucionários. O governador iniciou de logo, né, a repressão contra essa rebelião que começou. A rebelião foi denunciada em Portugal por traidores, né, provavelmente bem antes, né, já tinha sido, a informação tinha chegado lá. Então a rebelião foi denunciada por traidores, muitos foram presos, e a maioria dos presos, olha o pobre se ferrando de novo, eram pessoas modestas, pessoas pobres, a maioria dos que foram presos. As sentenças só saíram após um ano, então ficaram presos lá mais de um ano, aí depois disso é que houve as sentenças. Os mais pobres, penas mais duras, por mais pobres, eram enforcados e esquartejados. Alguma novidade? Ser enforcado e esquartejado nessas condições? Não, Portugal gostava de fazer isso. Foram enforcados e esquartejados, e os mais pobres,
A galera da elite, os nobres, castigo corporal. Então apanhava ali um pouquinho, tomava uma chinelada, né, uma chicotada, apanhava ali um pouco, eram penas mais leves para a elite. Até porque o governo enxergava eles como acontece hoje em dia, né? A galera da elite acaba sendo presa, daqui a pouco é solta, enfim. Não vamos entrar em política de novo não, mas só mostrar um pouquinho da realidade de hoje. Não é muito diferente não. Pessoal, agora só uma revisão rápida aqui, ó, para a gente olhar aqui e enxergar o nossa aula hoje, ó. Sedições e inconfidências. Nós temos as nativistas e as separatistas. Tranquilo até aí? Essas aqui, que são as vermelhinhas lá, não queriam se separar de Portugal, não queria sair da colônia, não queria deixar de ser colônia, tá? Só queria resolver algum problema pontual, tá? As separatistas, que são as duas em azul, as separatistas queriam fundar um novo no mesmo território, fundar um novo país ali, uma nova nação, uma república de preferência, tá certo? Então, entre as nativistas, a gente tem a revolta de Beckman. Onde é que foi a revolta de Beckman? Maranhão. Maranhão, muito bem. Aí nós tivemos, que tem os dois irmãos, né? Manuel e Tomás. E nós temos a Guerra dos Emboabas. Opa! Não, Minas Gerais. Minas Gerais. Mas era entre os Emboabas com quem? Olímpia. Não, confusão já. Não. Os paulistas. Emboabas com os paulistas, tá? Os Emboabas eram os estrangeiros, né? Quem de fora que combateu contra os paulistas. Aí olha só, a Guerra dos Emboabas, os Emboabas que massacraram os paulistas, né? Aí quando chega na Guerra dos Mascates, parece que foram os mascates que atacaram. Os olindenses, a galera de Olinda que atacou os mascates, beleza? Oi? De Recife, os mascates estavam em Recife. O que eram os mascates? Eram os mercadores. Mercadores, comerciantes, certo? E nós temos a revolta do Filipe dos Santos, qual o nome dela também? Vila Rica. Revolta de Vila Rica, tranquilo, estão lembrando. Aí chega aqui nas separatistas. Inconfidência Mineira foi aonde? Minas. Caraca, bravo esse aqui. E a Inconfidência Baiana? Bahia, show de bola. Lembrando aqui da Inconfidência Mineira, quem foi o cara que virou Marte depois, que é o cara lá Foi do Tiradentes. Tiradentes, tranquilo? Que a gente tem até o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Tranquilo, pessoal? Conseguimos encerrar aí dentro do tempo? Sim, 4 minutinhos.